temos de dirigir as situações. Não é assim? Muitas vezes a gente gostaria de conduzir as coisas, a circunstância. Mas a gente não consegue. Nós somos pequenos. Mas estamos diante de um Deus grande, filho. A nossa visão é curta. Talvez você olhe lá dentro do seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, dentro da igreja, dentro do ministério que Deus te entregou na tua mão, algo que o Senhor Deus fez, mas de repente você olha para a direita e para a esquerda e você não consegue ter uma visão. E às vezes a gente acha que tudo acabou. E a gente pensa, a gente imagina. Mas isso é a visão humana. Eu vim dizer para você que nós estamos aqui adorando, servindo a um Deus que está em cima. E quem está em cima manda, quem está em cima realiza, quem está em cima faz, quem está em cima opera, quem está em cima enxerga. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele se curva lá no Salmo 113 para olhar os que estão no céu e na terra. Você entendeu a posição desse Deus? Então adore a Ele nessa noite, querido. Você entendeu o lugar que Ele está? Você entendeu, irmão José? Ele está acima, querido. Está acima de qualquer coisa, Nani. Ele domina, Ele reina, Ele governa, Ele se encurva. Céu não é esse espaço azul que a gente enxerga. Isso aí é apenas uma atmosfera, um vácuo. Nosso Deus está acima. Nosso Deus está além de tudo isso. E Ele domina e está aqui no meio do seu povo. No meio do seu povo. E Ele diz assim, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu não sei o que você saiu de casa hoje, minha irmã, pensando. Eu, por exemplo, saí de casa hoje bastante preocupado. Porque sou só um ser humano. E às vezes a gente olha e você vê humanamente e a gente se preocupa. Mas quando eu cheguei aqui, eu liguei para minha esposa em casa e a minha preocupação era com ela. E eu disse, bem, está tudo bem. Ela disse, fica em paz. Nós estamos bem. Então, o meu pensamento, diz o Senhor Deus, não é os vossos pensamentos. Se alguém tem alguém aqui nessa noite, que por uma razão ou outra, há dias atrás, ou ainda passa pela sua mente, que acabou, eu vim te dizer em nome do Senhor Jesus, que não acabou. Que não encerrou. Porque quantas vezes o ser humano olha e diz, não tem jeito. Não tem situação. Não tem situação para o homem, mas para Deus tem. E quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem reina é Ele, quem determina é Ele. E Ele está dizendo aqui, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Queridos, a Bíblia relata no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 5, uma história que eu acredito que 100% da igreja conhece. A história de um homem chamado Naamã. Esse homem fazia parte do exército da Síria.
E a Bíblia relata que esse homem era um homem de destaque, era um homem de posição. E a Bíblia vai mais longe, a Bíblia ainda diz que por esse homem Deus havia dado vitória muitas vezes aos sírios. Está escrito. E ele conquistou uma posição de respeito. E um dia, sobre o comando dele, sobre o comando militar, ele invade Israel. E ele leva uma menina cativa para a Síria. E interessante que essa menina foi servir a esposa de Naamã em casa. Você entendeu como é que o caminho do Senhor é diferente do caminho do homem? Você entendeu como é que o pensamento de Deus é diferente do pensamento do ser humano? E sabe o que eu acho interessante? Aquela menina agora, longe da família, longe dos amigos, longe daquela situação toda, de tudo aquilo que ela foi criada, ela consegue enxergar dentro da casa de Naamã aquilo que ele escondia. O que foi que ela viu, pastor Zé Paulo, irmão Zé Paulo? O que foi que ela viu? Ela viu que embaixo daquela farda militar toda, de toda aquela honras e condecorações que tinha uma lepra escondida. Alguma coisa que ninguém conseguia ver, mas que trazia para Naamã constrangimento, que trazia para Naamã a Bíblia diz que faz todos os elogios, mas no fim diz assim, ele era leproso. E ela olha, crente de Jerusalém é diferente, irmãos. Oh, aleluia. Ela olha para a sua senhora e diz assim, oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, e ele o restauraria da sua lepra. A notícia espalha dentro da Síria. Naamã leva ao conhecimento do rei. E o rei, como o amava, como o respeitava, como o considerava, ele disse, olha, se prepara. Você vai para Israel. Prepara uma carta, prepara alguns presentes. Mas eu preciso dizer para você, querido, que a bênção que você precisa, Jesus te oferece ela de graça. Não precisa comprar, não precisa pagar, querido, Ele oferece de graça. O que a gente precisa entender e conscientizar é que nós temos que nos encurvarmos diante do projeto de Deus. Dá uma olhadinha para o teu irmão da direita e da esquerda, pergunta para ele assim, você reconhece o projeto de Deus? Você se encurva diante do projeto de Deus, meu santo. O projeto é dele. Aleluia, o caminho é dele, o pensamento é dele, a glória vai ser para ele, a honra é para ele, e ele tem os seus projetos. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente não consegue assimilar e muito menos aceitar o projeto de Deus. E isso é algo muito sério. Porque a vontade de Deus é soberana. Desculpa, mas deixa eu fazer uma colocação para você, bem simples, para você entender. Lá na minha casa é eu que mando, na minha vida é eu que mando, e lá eu faço o que eu quero, e eu faço e acontece. Chega, você fazia, agora quem manda é Deus. Quem governa é Ele. Quem reina é Ele. Quem determina é Ele.
E tem muita gente com a vida embaraçada, irmãos, porque não aceita o projeto de Deus. Não aceita o agir de Deus. E isso é algo muito sério. Mas agora Naamã chega em Israel. E chegou no endereço errado. Aí ficou difícil, irmão. Naamã e toda a sua comitiva entrega a carta do rei para o rei de Israel. E diz: estou te enviando esse homem para você restaurar ele da lepra. Na linguagem do homem simples, foi a mesma coisa de cutucar uma caixa de marimbondo com vara curta. O quê? Vocês estão dando uma olhada nesse negócio aqui? Esse homem está procurando ocasião contra mim. Restaurar um leproso? A conversa chega para a glória de Deus Pai, lá na casa do profeta. Chegou lá na casa do profeta. O profeta escutou aquele negócio, meu irmão disse: não, peraí. Vai lá e diz para esse moço vir aqui, que ele vai saber que ainda tem profeta em Israel. Porque ainda tem gente que entende o pensamento de Deus, irmãos. Ainda tem gente que tem comunhão com Deus. Ainda tem homens e mulheres com relacionamento íntimo com o Senhor. E a obra de Deus precisa ser feita. Agora Naamã direciona a casa do profeta. E aproxima. E vai ele lá pensando, né? Esse é o X da questão, querido. É aqui que mora o ponto alto do que o irmão Zé Paulo, em nome do Senhor Jesus, quer te chamar a atenção. 2 Reis 5:11. 5 e verso 10. Ele chega na casa do profeta. E o profeta manda uma mensagem para ele. Quantas vezes a gente sai de casa, irmãos, e a mensagem não agrada? Mas não é para te agradar, é o que você precisa escutar. Você pode adorar o Senhor Jesus nessa noite, querido? Mas não é o que eu queria, não, mas é o que eu preciso. Eita, Jeová Jiré. Aleluia. Que Deus ainda fala com a gente, irmãos. Deus ainda fala conosco. A Bíblia diz que lá no primeiro verso de Hebreus, que Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós desses últimos dias, falou pelo seu Filho Jesus. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. A Bíblia está dizendo que a palavra que Deus enviou, ela não volta lá, ela desce como chuva, como neve, e ela não volta vazia, ela tem um objetivo. E Deus manda uma mensagem para Naamã: mergulhe 7 vezes no Jordão, e a tua pele vai ficar como de uma criança. Aí é o problema. O quê? Presta atenção o que Naamã foi pensando no caminho. Igualzinho você veio pensando de casa. Você falou com Jesus antes de vir para o culto, irmão? Estou perguntando, você falou com Jesus antes de vir para o culto hoje? Você orou lá em casa? Você se comunicou com Ele? Quando chegou aqui, você dobrou o joelho, tirou 2 minutos, 5 minutos e disse: Senhor, fala comigo, Pai.
E o Naamã? Verso 11, 5 e 11 de 2 Reis. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ele vai chegar lá, quando eu chegar lá, ele vai sair na porta de casa, vai olhar assim e dizer assim: Naamã, seja bem-vindo, meu filho. Espera aí, ó. E vai ficando curado. Não, mas ele não fez isso. Ele mandou eu descer da cavalgadura e mergulhar 7 vezes. Sabe por quê, querido? Porque o meu pensamento não é o pensamento de Deus. O meu caminho não é o caminho do Senhor. E agora, ele começa a trazer os seus argumentos. E ele começa a olhar e dizer: não, mas espera aí. Lá na Síria tem água mais limpa, tem água melhor, tem coisa melhor. Havana e Farpar não são melhores do que as águas do Jordão. Só que você precisa entender, querido, que mergulhar na água do Jordão é o projeto de Deus. É a vontade soberana do Senhor. E é na vontade de Deus que a gente toma posse da bênção. É na vontade do Senhor que a nossa casa é abençoada, que a nossa vida é abençoada, que a nossa família é abençoada e que nós tomamos posse da bênção. Eu fico pensando, e eu gosto de refletir, irmãos. Embora não seja ninguém, mas eu acho que a gente precisa aprender a refletir na palavra de Deus. Ele desce, tem essa resposta, fica indignado, e abandonar tudo e perder a bênção. Mas tinha alguém ali, companheiro. Tinha alguém ali do seu lado que o amava. E por que o senhor diz isso, irmão Zé Paulo? Por causa da expressão de que os seus soldados e os seus companheiros usaram para com ele. Olhou para ele e disse: pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Eu faria. Mas então ele pediu uma fácil. Eu vim aqui dizer para você: Deus não pede o impossível para você, Deus pede aquilo que você tem condição de fazer. Se Ele diz para você amar, ame. Se Ele diz para você perdoar, perdoe. Se Ele diz para você suportar, suporte. Se Ele diz para você prosseguir, prossiga. Se Ele diz para você levantar, levanta. Se Ele diz para você cantar, canta. Se Ele diz para você orar, ora. Se Ele diz para você tem bom ânimo, Ele te dará vitória. Quantas vezes, irmãos, nós não conseguimos compreender? Quantas vezes não conseguimos entender? Quantas vezes trazemos na nossa história, da nossa vida, alguma coisa encoberta e que nos causa tristeza, e que nos causa dor, e que nos causa angústia. Quantas vezes não dá para compartilhar? Não, irmão, eu não estou falando de pecado não, irmãos. O irmão Nani mencionou algo aqui no início do culto e eu fiquei pensando. Quando Pedro negou Jesus.
E o psicológico de Pedro estava abalado. O psicológico de Pedro estava jogado às traças. E o Senhor Jesus, preocupado com Pedro. E o Senhor Jesus enxergando aquilo que João não via, aquilo que Filipe, companheiro, não via, aquilo que Bartolomeu não via, aquilo que André não enxergava, Jesus estava vendo. Você acha que foi à toa que Pedro falou assim? Eu vou pescar. As pessoas não têm um hábito de dizer por aí assim, está nervoso? Vai pescar? O Pedro vai pescar. Só que aquele ir pescar, irmão Gleiber, não era um pescar normal. Pedro estava triste. Pedro estava aborrecido. Pedro estava angustiado e dizendo assim: eu neguei o meu Senhor. Eu bati no peito que ninguém iria negá-lo. Eu, Senhor, nega. Não, eu não. Jamais vou negar o Senhor. Jamais farei isso. Jesus olhou para ele e disse assim: ô Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar meu nome. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia nos relata que Deus conhece o profundo e o escondido. E no Salmo 139, ele diz que antes que as palavras saiam da nossa boca, Deus já as conhece. Então eu queria dizer para você, que nessa noite, Ele tem um projeto na tua vida. E o projeto não acabou. Pedro resolveu pescar, pescou a noite inteira e não pegou nada. Mais um fracasso. Mais uma derrota. Mas aí, querido, aquele que foi morto já está vivo para todo sempre. Aquele que tem condição de nos auxiliar, aquele que tem condição de nos socorrer, aquele que tem um pensamento maior do que o nosso próprio pensamento sobre a tua vida, meu amado. E eu vim te convidar nessa noite, alegra, porque Deus tem uma bênção para você. Não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você projeta, não é você que governa, quem reina é Ele. Quem manda é Ele. E agora, Naamã se encurva e mergulha 7 vezes e sai purificado. Eita, Jesus tremendo. Eu fico pensando, como é que foi o regresso para casa? A ida para Israel foi de uma forma. Quando voltou para casa, a volta foi diferente. Agora voltava um homem curado e salvo. Vou repetir, um homem curado e salvo. Sabe por quê? Porque ele passou a conhecer o Deus de Israel. Ele passou a ter um relacionamento com Ele. Ele tenta que o profeta recebe presentes e ofertas, e o profeta não aceita, mas ele regozija na sua alma. Curado, purificado, conhecendo o Deus de Israel. Você conhece o Deus que você serve? A gente precisa de uma experiência maior com Deus nesses últimos dias, amado. Estamos numa igreja, temos um ministério, temos comunhão, temos relacionamento com os irmãos na fé, bênção de Deus. Mas a gente precisa de uma experiência maior com Deus. Uma experiência íntima na tua vida.
E não é você que vai governar Jesus, é Jesus que vai governar a tua vida. Um dia Jairo, para a gente encerrar, 8h51. Jairo um dia foi até Jesus, no seu ministério terreno, e quando ele chega em Jesus, ele disse: minha filha está miseravelmente enferma, e eu preciso que o senhor vá lá para casa, porque senão ela vai morrer. E Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo. Mas a multidão era grande. E não tinha como andar muito rápido. E no meio dessa caminhada toda aparece uma irmã que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E uma curiosidade bíblica para você: a filha de Jairo tinha 12 anos. E agora, ela tinha gastado tudo com os médicos. Todos os seus bens, todos os seus recursos, e ninguém podia socorrê-la. Ninguém conseguiu socorrê-la, curar a sua enfermidade. E ela ouviu falar de Jesus, e movida pela fé, ela sai lutando contra a barreira, contra a dificuldade, ela supera os pensamentos, ela supera os projetos, ela supera tudo, e diz: se eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. E no meio daquela multidão ela toca. E quando ela toca, a Bíblia diz que Jesus parou. Aí o Jairo ainda ficou mais apavorado ainda: não, mas não é possível. Agora é que o negócio ficou difícil mesmo. Já está devagar, ele ainda acabou de parar. Quantos podem adorar que ele está no controle, querido? Aleluia. Parou no meio daquela multidão toda, e o Jairo ali ansioso dentro dele, talvez dizendo assim: anda depressa, Jesus, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai perder a vida, pai, lá em casa está difícil. Não tem problema não, irmão, Jesus está no controle. De repente alguém chegou e disse assim: olha, não incomoda mais o mestre não, a menina morreu. Aí aquele Jesus que parecia indiferente, Nani, dá um brado lá do fundo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Aí chegou lá em casa. Mas chegou lá em casa, mas a menina está morta. Isso é problema para o ser humano, para Jesus não. E ele agora olha aquela situação e diz assim: ela não está morta, mas ela dorme. As pessoas sorriem, as pessoas acham graça, as pessoas não entendem. Jesus tira todos os incrédulos para fora e entra para dentro do quarto. Jesus, pai, mãe, Pedro, Tiago e João. Ele olha naquela situação e diz assim: menina, a ti te digo, levanta. E a Bíblia diz que ela se levantou. Amado, o que eu tenho para dizer para você, e encerro aqui em nome do Senhor Jesus: você tem um Deus que fala com você. Você tem um Deus que se comunica com você. Você tem um Deus que está no controle e no comando de todas as coisas, e Ele pensa diferente de você. O pensamento dele não é o meu pensamento, o caminho dele não é o meu caminho. Ele tem um caminho de vitória e de bênção para as nossas vidas. E você pode voltar para a tua casa hoje, louvando, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor, porque Deus tem poder. Naamã volta alegre, feliz, e já deixa uma ressalva para o profeta: a partir de hoje, falando no linguajar, a partir de hoje, eu quero que o senhor compreenda. Eu vou levar uma muda de terra aqui de Israel.
E vai ser onde eu vou me encurvar para adorar o Senhor. Quando eu estiver lá e entrar lá junto com o rei, eu quero que o Senhor compreenda, eu quero que o Deus de Israel me entenda, mas a partir de hoje eu louvo, exalto e magnifico ao Senhor. Você pode adorar o Senhor nessa noite, querido? Você pode enaltecer o nome desse Deus, que é um Deus que tem poder, domínio e autoridade, e que pode mudar a história da tua vida. Você imaginou que jeito que ele chegou em casa? Que maneira que ele chegou, irmão José? Quando ele saiu, talvez a esposa olhou para ele, viu toda aquela situação e ele saiu. Será que isso é verdade? Será que isso pode acontecer? O grande problema nosso, irmãos, é que muitas vezes nós deixamos de exercer a nossa fé. Sou igualzinho você, não sou diferente de você. Sou um ser humano como você, cheio de falha, cheio de fraqueza. Mas quero dizer para você que o Deus que nós servimos é um Deus que ainda opera milagre. É um Deus que realiza uma obra de poder. E que nessa noite Ele pode operar maravilha na tua vida. Posso orar com a igreja, meu santo? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero que você ore. Acerca daquilo que tem te oprimido ao oculto. Acerca daquilo que muitas vezes ninguém entende, que você nunca falou, nem para o seu esposo e nem para a sua esposa. E existem coisas, irmão Gleiber, que às vezes a gente não comenta com a esposa, a gente não comenta com os companheiros de ministério. Não é porque não confia, é porque é algo íntimo. Mas Deus pode dar vitória. Mas Deus pode mudar. Aquela mulher que há 12 anos sofria da hemorragia, ela passa no meio de todo mundo. Fica lá às escondidas. E Jesus perguntou assim: quem foi que me tocou? O apóstolo levanta e diz: Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem foi que tocou? Ele disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Deixa eu dizer um negócio para você. Tem muita gente, irmão, esbarrando em Jesus. Tem muita gente dando trombada em Jesus. Agora, dar trombada é uma coisa, tocar é outra. E tocar pela fé. Amém?